Fala galera, meu nome é Danilo Pereira e este é o canal Vostok. O livro dessa semana, Malá Strana, Vestígios de Praga, escritor Ian Neruda e tradução de Luiz Carlos Cabral, livro da editora Record. Ian Neruda, esse nome pode parecer familiar para nós, né? Porque falamos tanto do poeta Pablo Neruda, que na verdade não é Pablo, né? Que o nome dele é Ricardo alguma coisa. Vou colocar aqui embaixo o nome do poeta chileno, que inspirou o seu pseudônimo neste grande autor tcheco, né? Da Tchecoslováquia, antiga Tchecoslováquia, né? Que é o principal representante da literatura tcheca no realismo. O realismo tcheco, Ian Neruda é o principal escritor. Eu também fiquei assim surpreso porque eu não sabia nem do Pablo Neruda, nem do que existiu esse escritor. E assim foi um achado, eu procurando escritores tchecos e me veio esse nome tão familiar, né? E pesquisando eu vi a magnitude que é a obra desse cara. Vamos falar um pouco então do Ian Neruda. Ele foi um escritor tcheco, né? Nasceu em 1834 na cidade de Praga, neste bairro de Malá Strana, que em tcheco significa cidade menor, e foi um bairro que ele levou muitas coisas que ele viveu, compartilhou ali, ele trouxe para sua obra. Ele morreu em 1891 na própria cidade de Praga. É o maior nome do realismo tcheco, né, da literatura tcheca. Temos aí vários outros escritores bem famosos. Ele compartilha de um lugar especial na categoria de literatura tcheca, porque foi um dos principais representantes, né, da famosa Escola de Maio, que foi um grupo ali de poetas, escritores. Após a queda do regime ali, eles vieram com novas tendências, tipo a época de 1922 que aconteceu aqui no Brasil, toda aquela revolução cultural lá na Tchecoslováquia, né? Foi no ano de 1850 alguma coisa. Se eu tiver errado, desculpa. Mas ele foi um dos principais representantes desse movimento, que lutava muito contra o provincianismo. Eles buscavam mais a literatura, eles questionavam mais os problemas sociais, o cotidiano, o dia a dia, aquilo que era real, a realidade do povo tcheco, né? Então eles inovaram. O Ian Neruda foi um dos escritores que mais inovaram com essa tendência, porque ele trouxe para a literatura não muitas coisas de ficção, não. Ele falou sobre realidades ali. E ele trouxe principalmente esse bairro, Malá Strana, que eu lendo esse livro aqui, é uma das coisas que eu quero na minha vida, é conhecer a República Tcheca, conhecer a cidade de Praga e conhecer esse bairro, que é um bairro burguês, né? É até hoje um bairro burguês ali de muitos comerciantes. E o Ian Neruda, ele desmascara ali aquela sociedade burguesa da sua época, né? Ali os costumes. Olha, é uma das coisas que eu coloquei no objetivo da minha vida, é conhecer a cidade de Praga e conhecer esse bairro, que eu fiquei encantado com os personagens, que na verdade são reais. São ali uma observação do Ian Neruda, porque ele foi jornalista, foi poeta, foi escritor, dramaturgo, ele foi tudo. Ian Neruda é um dos escritores que mais buscou, né, as questões humanas, sociais. Então ele tem um lugar especial aqui na minha estante, porque eu me apaixonei pela cidade de Praga através desse livro. Eu fiquei encantado. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse livro, Malá Strana. É uma reunião de pequenas histórias, histórias curtas, tem algumas que são longas, né? Algumas, não são todas. São histórias curtas, né? Com muito bom humor, bem escritas, com uma densidade assim, uma densidade muito forte, né? Diante daquela sociedade burguesa, deste bairro tão singular. O bairro Malá Strana, aqui nessa obra, é um personagem, porque
não tem como se encantar pela descrição do Ian Neruda. Ali foi onde ele viveu, cresceu. Então, um especialista ali dos costumes daquela sociedade, daquele bairro. Então, nós não vamos ver aqui histórias extraordinárias. Também não vamos encontrar grandes conflitos, histórias de heróis, de monstros, nada disso. É o cotidiano, é o dia a dia. São histórias assim que se encaixam. Qualquer leitor lendo se coloca no lugar do personagem, porque são coisas reais que acontecem de verdade. Vou dar alguns exemplos de algumas histórias que encontramos neste livro. Uma delas, da senhora Bovorova, que já ganhou na loteria uma vez e tem todo um misticismo para apostar. Ela tem que sonhar com os números, tem que fazer toda uma numerologia, tem que, entendeu? Os números para ela são elementos simbólicos. Então ali, sabe aquela fé que a gente tem que um dia vai ganhar na Mega Sena, e tem gente que faz sempre o mesmo jogo todos os anos. São coisas simples assim que acontecem no dia a dia, mas é engraçado assim o jeito como o Ian Neruda ele descreve, né, essa personagem. Temos um outro conto também que num restaurante dois homens se sentam há 11 anos, um de costa para o outro, não se falam, não tocam nem olhares. E aí ele vai falar sobre a história deles, que um era casado um era noivo e a noiva se apaixonou pelo outro e casou com o outro e depois ela morreu. E diante disso eles sempre sentam no mesmo bar, sempre de costa, um para o outro, não conversam durante 11 anos, até que um deles passa mal, fica doente, né? Adoece e tipo, né? E o outro se preocupa, volta a se preocupar, de repente eles voltam a se falar, sabe? São ligações do dia a dia, né? Que são coisas que acontecem de verdade no dia a dia. Tem o último conto aqui que é Figuras, fragmentos de um idílio encontrado entre as anotações de um aspirante advogado, que ele vai falar sobre esse advogado que ele mudou para Malá-Estrana, tentava estudar e não conseguia, porque os seus vizinhos uma hora atrapalhava, outras horas, né, tinha muita bagunça no bairro, e ele acaba brigando ali com um militar, e esse militar ele chama ele para o duelo, e o advogado nunca, né, nunca duelou com ninguém, não sabe como faz. E é engraçado que no final ele aceita, né, aceita o embate e acaba vencendo o embate contra o militar, e aquilo é um feito glorioso para ele. Como eu disse, aqui nós não vamos encontrar heróis, não vamos encontrar vilões, não vamos encontrar feitos extraordinários. Aqui nós vamos encontrar a vida pulsando, assim, a vida que pulsa de verdade. É, a vida de verdade aqui. A vida como ela é, plagiando um pouco Nelson Rodrigues. A vida como ela é mesmo aqui. Nesse livro nós temos um prefácio, né, do escritor tcheco também, Ivan Klima, que vai ter resenha aqui futuramente no canal, que ele diz uma coisa muito importante. Ele fala assim: o realismo era a escola preponderante na literatura tcheca da época. E apesar de toda a sua estilização, Neruda permanece um realista. O que há de novo em Contos de Praga é, por um lado, seu cenário urbano e, de outro, a recusa do autor em impor uma mensagem, uma moral. Os críticos ficaram tão perplexos que responderam com silêncio. Os leitores o deixaram imediatamente fascinar pela obra, que foi desde então reeditada dezenas de vezes até hoje. Trata-se de uma das mais populares e lidas da literatura tcheca. Por que o silêncio dos críticos? Porque o Ian Neruda, ele vai tocar ali em desejos, sonhos, ele vai tocar no real, aquilo que uma pessoa de verdade pode sentir. Então ali são sentimentos, são sonhos, desejos, são defeitos, má qualidades, são a hipocrisia de um, a mentira do outro. Tudo isso faz parte de nós. Então ali ele não inventou, não colocou vilões, não colocou heróis,
não tem feitos extraordinários. O que tem é um livro extraordinário sobre uma cultura, sobre uma cidade. Uma literatura limpa. Lógico que é diferente você ler no tcheco, né? Mas você lê uma tradução. Mas essa tradução do Luiz Carlos Cabral foi direto do tcheco. E mesmo assim, existem livros às vezes com traduções que a gente às vezes tem dificuldade de ler. Esse não, a literatura limpa, porque a gente se enxerga dentro dessas páginas. É impressionante, a literatura tem esse poder de nós nos encontrarmos dentro de um livro escrito há não sei quantos anos atrás, séculos, e que corresponde muitas vezes aos nossos sentimentos, aos nossos anseios. Uma população totalmente diferente, um país, uma nação diferente, e nós nos encontrarmos dentro dessas páginas. É incrível, é o poder da literatura, né? E a literatura para o Ian Neruda foi simplesmente o cotidiano, a vida, o pulsar. Eu adorei essa leitura, esse livro, super indico. A editora Record, eles têm umas traduções de alguns livros raros, assim, que pouca gente procura, mas são preciosidades. E esse é um deles, Malá Strana, Vestígios de Praga. Esse foi o livro da semana. Até mais.